E aí, turminha, tudo bom? Vamos lá continuar nosso conteúdo de estatística. Hoje a gente vai falar sobre média aritmética ponderada, tá bom? A média aritmética ponderada a gente utiliza quando colocamos pesos nos valores. O que seria esse peso? Peso, gente, é como se fosse a importância daquele valor, ou então a frequência dele, né? A quantidade de vezes que ele aparece. Depende do exemplo, né? Depende da questão. Mas toda vez que ele falar peso, você já sabe que vai ter que utilizar a média ponderada. Como é que a gente calcula a média ponderada? Na média aritmética, a gente fazia só a soma dos valores e dividia pela quantidade. Na média ponderada, você vai ter que multiplicar o valor pelo peso que ele vale e vai somando, né, pelos produtos, né, pela multiplicação do valor pelo peso. Assim, todos os valores vezes o seu respectivo peso. E no final você vai dividir pela soma dos pesos. Não é mais pela quantidade de números, mas pela soma dos pesos. Vamos aqui para o exemplo. Determine a média ponderada. Então ele já me disse que é média ponderada, então já sei que tem pesos entre 10, 8 e 12. Então tem os três valores, ó, 10, 8 e 12. Com os pesos 2, 3 e 5 respectivamente. Eu pulei para cá porque não tinha mais folha. Risquei até aqui, ó. Então, com os pesos 2, 3 e 5 respectivamente. Ou seja, o 10 vai ter peso 2, né, respectivamente, ó, na ordem. O 8 vai ter peso 3. E o 12 vai ter peso 5. Então, na ordem, cada valor com o seu respectivo peso. Então, a gente usando aqui a formulazinha, que a média ponderada é o valor vezes o peso. Então, vai ser 10 vezes o peso do 10. Qual o peso do 10? 2. Então, 10 vezes 2. Lembrando, gente, que esse peso não é peso de quilo, não, gente. É peso de importância, de frequência, né, de quantidade de vezes que aparece. Aí eu vou somar com agora outra multiplicação. Outro valor vezes o peso. O 8 vezes o peso do 8. A importância do 8. 3. Mais 12 vezes 5, que é o peso do 5. Imagina, né, que se o exemplo fosse numa sala tem 10, tem 2 alunos com 10 anos, 3 alunos com 8 anos e 5 alunos com 12 anos. Aí calcula a média de idade, a média ponderada. Então você vai multiplicar o valor pela quantidade, sempre assim, o valor pelo peso. Aí no final vamos dividir, não é mais pela quantidade, e sim pela soma dos pesos. Então vai ser a soma de 2 mais 3 mais 5, a soma dos pesos. Aqui é só resolver as multiplicações. Então 10 vezes 2 dá 20, mais 8 vezes 3, 24, mais 12 vezes 5, 60. Dividido, aqui eu resolvo a soma. 2 mais 3 mais 5 dá 10. 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10. Agora, como a gente calcula normal, faz a soma e depois divide. Então vamos fazer a soma. 20 mais 24 dá 44. 44 mais 60, 104. 104 dividido por 10. Aí você vai fazer a divisão por 10, que vai dar 10,4. Eu já ensinei para vocês, ó, um zero, pula uma casa, põe a vírgula. 10,4. Então, recapitulando. Multipliquei o valor pelo peso, né? Cada um seu peso com seu valor, e dividi pela soma dos pesos. Fiz as contas e calculei. Vamos ver outro exemplo aqui. Calcule a média ponderada na tabela abaixo. Aí vamos supor que o exemplo aqui o professor passou quatro notas e cada nota tinha um peso específico. A primeira prova, vamos supor que era muito fácil, ele colocou peso 1. As duas provas seguintes eram razoáveis e colocou peso 2. E na última prova, que era mais difícil, colocou peso 3. Ou seja, quanto mais difícil, mais importante valia aquela nota. Então ele colocou pesos. E agora ele pede para eu calcular a média. Então vamos seguir a explicação. Então, valor vezes o peso.
valor vezes o peso. Então, 10 vezes 1, que é o peso, ó, valor pelo peso, mais valor vezes o peso, 7 vezes 2, mais 5 vezes 2 e mais 8 vezes 3. Então, é a multiplicação do valor com peso e vou somar, né, todos os seguintes. Dividido não mais pela soma, não mais pela quantidade, mas sim pela soma dos pesos. Então, eu vou somar 1, mais 2, mais 2, mais 3. Então, 10 vezes 1 dá 10, mais 7 vezes 2, 14, mais 5 vezes 2, 10, mais 8 vezes 3, 24. Dividido pela soma dos pesos. 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8. Agora eu vou fazer essa soma. 24, 48, 58. Eu fiz assim, ó, 10 mais 14 dá 24. Aí 24 com 24 dá 48. 48 com 10 dá 58. Mas tanto faz se você podia fazer a soma na ordem que quisesse. Agora você vai dividir 58 por 8. Eu vou armar aqui para vocês verem, né? 58 por 8. Então, que número vezes 8 dá 58, chega perto? É 8 vezes 7, que dá 56. Subtrai aqui, ó, sobra 3. Põe a vírgula, adiciona o 0, dá 30. Então dá por 3. 8 vezes 3, 24. Sobra 6. Adiciona o 0, que dá 60. Aí vai o 7 de novo, que vai dar 56. Aí vai sobrar 4, vai adicionar um 0, 40. E vai o 5. Então vai dar 7,375. Ou seja, se fosse uma nota, o professor ia arredondar para 7,4. 7,4. Arredondando, aproximadamente 7,4. Então seria a média do aluno. Então, mesmo que ele tenha tirado um 10 e tal, nas que valia mais, ele não tirou nota tão boa assim, mas ainda ficou na média. Então, valor vezes o peso, valor vezes o peso, valor vezes o peso, valor vezes o peso. Somei todo mundo e dividi pela soma dos pesos, certo? Então, tem que primeiro resolver a multiplicação, depois soma todo mundo, depois faz a divisão. Isso é a média ponderada. Então, toda vez que a questão falar em pesos, frequência, importância, é média ponderada, tá bom? Agora vamos para os outros dois, que é moda e mediana, que são muito simples, muito fácil. Moda é o valor que surge com mais frequência em uma determinada série, em uma determinada sequência. Ou seja, é o valor que mais se repete numa sequência numérica. Vai ter a sequência numérica lá. O valor que aparecer mais vezes, né, é a moda da sequência. Então, qual a moda nas sequências abaixo? Então, qual é a moda aqui? Qual é o valor que mais se repete? Então, a moda vai ser o número 13, que se repete mais vezes. 1, 2, 3. Então, a moda é o número 13. Só isso. É o valor que mais se repete, é o que tem mais frequência. Então, aqui nesse segundo exemplo, qual é a moda dessa sequência? Então, vou ver quem mais se repete. O 2 se repete 1, 2, 3. O 3 só se repete 2 e o 4 se repete 3 também. 1, 2, 3. Então a moda é 2 e 4, que são os que mais se repetem. 2 e 4. Só isso. Moda é o valor que mais se repete na sequência. Não tem erro. Mediana. Mediana, gente, o nome já está falando, mediana, está bem no meio. Então é o valor que ocupa o meio, né, a parte central da sequência. É o valor que ocupa o meio de uma sequência. Mas essa sequência ela tem que estar em ordem crescente ou decrescente. Então ela tem que estar em ordem. Você tem que pegar a sequência e colocar em ordem, aí você vai ver quem está exatamente no meio. Exemplo, determine a mediana nas sequências. Então aqui eu tenho essa sequência. 10, 12, 13, 10 e 12. Se olhar aqui, o 13 está bem no meio, então o 13 é a mediana. Não,
que você tem que colocar em ordem. Então eu vou colocar em ordem 10, depois vem outro 10, depois vem o 12, depois o 13, o outro 12, depois o 13. Pronto, agora está em ordem. Aí agora eu vou ver quem está exatamente no meio. Quem está exatamente no meio é o número 12. Então a mediana é 12. É o valor que ocupa exatamente o meio na sequência. Mas a sequência tem que estar em ordem crescente ou decrescente. Ou decrescente. Certo? Se você olhar aqui de primeiro, você pensar que era o 13, mas não é. É o 12. Tem que colocar em ordem. Vamos para B. Tenho aqui agora essa sequência. Vou colocar primeiro em ordem. 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5 e 6. Olha a ordem. Aí você confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, 8 números. Então tá certo. Então vamos ver quem está exatamente no meio. Ó, tem 2 números. Quando não tem nenhum, quando fica 2 números no meio, você calcula a média entre eles. Então você soma os dois e divide por 2. Se ficar 2 números no meio, você faz isso. Soma os números e divide por 2. Calcula a média, né, entre eles. Então 3 mais 3 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então a mediana é 3. Aqui eu já sabia que era 3, gente, porque deu números iguais. Se der números iguais, você já sabe que é o próprio número. Mas se desse, por exemplo, outros números, você calculava a média. Somava eles e dividia por 2. Certo? Então vamos lá, recapitular a moda. É o valor que mais se repete na sequência. Então você vai ver quem mais se repete é a moda. Mediana é o valor que fica exatamente no meio. Mas para isso a sequência tem que estar em ordem. Sempre a sequência tem que estar em ordem. Beleza? Média ponderada multiplica o valor peso vezes o peso e divide pela soma dos pesos. Como atividade vai ter essa aí no livro. 125 a questão 20, 126 a questão 22, 128 a questão 26, 129 a questão 28. Não se esqueça de deixar o comentário aí no vídeo. Deixa o like também. Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp. Tamo junto, é nóis. Valeu, gente. Amo vocês.